Olá pessoal, meu nome é Jonathan Bocompani Menezes e eu vim aqui apresentar hoje o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema Hubs de Inovação, uma análise do Hub multifuncional do BHTech. Estou graduando em Engenharia de Produção, fui orientado pelo professor Raoni Barros Bagno e co-orientado pela mestra Jéssica Moreira Caetano. E na minha banca examinadora, conta com a professora Leidiana Souza Pereira e o engenheiro Ricardo Neres Rodrigues. Vou passar aqui um pouco sobre como que vai ser essa nossa agenda. Vou passar pela introdução, justificativa do trabalho, os objetivos, fundamentação teórica, metodologia, análise de resultados e, por fim, a conclusão. O trabalho, ele sim, começou com o interesse na questão dos debates sobre inovação impulsionados pela convergência de startups, empresas e hubs de inovação. Essa convergência na criação de ecossistemas colaborativos permite que esses diversos participantes possam colaborar entre si para a geração de valor e potencializar a inovação. E, no entanto, os hubs de inovação, eles se apresentam como facilitadores de conexão entre grandes empresas e startups, com o objetivo de gerar negócios e avanços tecnológicos. Por justificativa, este trabalho foi identificado esta oportunidade devido a uma pesquisa anterior, conduzida em 2022, onde que, no trabalho feito pelo IABT Innovation e por mim, foram mapeados 53 hubs de inovação em nível nacional. Porém, foi identificado que há uma limitação na definição do conceito de hubs de inovação, e desta forma, foi necessário compreender essas definições, características, propriedades, benefícios e desafios dos hubs de inovação, com o objetivo de explorar o seu potencial como um impulsionador. O objetivo geral, então, é identificar e compreender o funcionamento, características, vocações e os resultados gerados do Hub multifuncional do BHTech para o ecossistema de inovação de Belo Horizonte, identificando de forma complementar oportunidades e alternativas para ações futuras. E como objetivos específicos, foi proposto o desenho de um framework com base na literatura, onde que vai servir de base para análise do caso do Hub multifuncional. Entender como que funciona a estrutura organizacional do BHTech, identificando ali as unidades, departamentos envolvidos no funcionamento do Hub multifuncional, investigar as parcerias estratégicas que o BHTech ele emprega através de seu Hub, e também avaliar as principais atividades e serviços oferecidos pelo Hub multifuncional do BHTech para as empresas e empreendedores do ecossistema de inovação. E, por fim, coletar dados sobre o desempenho e os resultados alcançados pelas empresas, startups que utilizaram dos recursos do Hub multifuncional, como crescimento de inovação, geração de empregos, entre outros. Na fundamentação teórica, o meu objetivo cronológico foi, então, mapear desde a inovação fechada, passando pela inovação aberta, entendendo sobre alguns dos atores do ecossistema de inovação e, por fim, aprofundando nos hubs de inovação. Então, eu passei pela inovação fechada, trazendo autores como Tid Bessante, Wagner Faria, depois trouxe um pouco sobre Cheesebrook, onde que ele traz o conceito de inovação aberta, esse aspecto de colaboração para geração de valor através da inovação, e entrei no ecossistema de inovação, onde que eu trouxe alguns dos atores, como o Parque Tecnológico, incubadoras, aceleradoras e, por fim, os hubs de inovação, devido à necessidade de fazer uma delimitação sobre o que é um hub de inovação, porque muitas das vezes o senso comum acaba deturpando este conceito e fazendo com que incubadoras, aceleradoras possam ser identificadas como hubs de inovação. No entanto, não é o que acontece na prática. Então, eu trago aqui uma separação sobre o que é parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e hubs de inovação, tendo como base a literatura. Então, parques tecnológicos são complexos planejados de desenvolvimento empresarial e tecnológico, tendo como objetivo principal favorecer a geração de novas soluções, produtos e serviços que beneficiam toda a região onde estão localizados. E aqui, no nosso caso,
temos o Parque Tecnológico de Belo Horizonte como esse alvo de pesquisa e o seu hub de inovação, que é este sim o interesse desta pesquisa. Os incubadores, então, têm por finalidade oferecer suporte e metodologia de operacionalização para o desenvolvimento de empresas e empreendimentos, que resultará na transformação de ideias em negócios viáveis e sustentáveis. Temos também as aceleradoras, que desempenham um papel importante na promoção da inovação e no desenvolvimento das startups participantes, por meio de programas intensos, impulsionando o crescimento e a viabilidade das startups no mercado. E, por fim, os hubs de inovação, que são espaços que promovem a conexão com outros negócios, trocas de experiências e estabelecimentos de parcerias estratégicas, permitindo acesso a recursos, conhecimentos e oportunidades. Com base na literatura, foi possível, então, desenvolver este framework, onde que eu mapeei 5 pilares que são identificáveis dentro dos hubs de inovação, começando por sua estrutura, que pode ser uma estrutura física ou online, que se destina a atuar nas interações entre as residentes, parceiros, e que seja estimulada de maneira eficiente para promover o progresso e o desenvolvimento. Passando pelos processos organizacionais, então, os hubs de inovação eles necessitam de processos para gerir o seu funcionamento, proporcionando um ambiente que facilita a comunicação e a interação entre os residentes e os outros atores presentes no ecossistema de inovação. Serviços. Na literatura foi identificado, então, alguns dos serviços que os hubs de inovação com grau de maturidade maior, eles possuem. Então, eles possuem programas de aceleração, mentoria, network, eventos, treinamentos e até mesmo acessos a recursos. Passamos também pelo pilar de resultados, onde que os hubs de inovação eles oferecem acessos a recursos físicos ou online, como laboratórios, equipamentos, tendo aumento da competitividade e desenvolvimento de novas tecnologias e soluções. Além disso, disponibiliza acesso a recursos humanos e expertises que podem não estar disponíveis internamente, potencializando a inovação nas organizações. E, por último, o ecossistema de inovação, onde que os hubs de inovação ele possui ali a sua interação, a sua conectividade entre as empresas, universidades, aceleradoras, investidores, governo, sociedade civil, em que cada ator desempenha um papel significativo na criação de valor, transformando novas ideias em realidade. Bom, a metodologia utilizada foi uma metodologia de pesquisa qualitativa, onde que eu tive como oportunidade aí aprofundar no estudo do caso do Hub Multifuncional do BHTech, através de entrevistas semi-estruturadas, onde que eu pude mapear 2 grupos em específicos. O grupo de pessoas ligadas ao gerenciamento direto desses hubs de inovação e um outro grupo que são os stakeholders que compõem esse acesso a esse hub multifuncional do BHTech. Dentre essas entrevistas, foram possível, então, mapear 8 pessoas que puderam contribuir para a construção desse trabalho. E, por fim, foi feita a análise do conteúdo. De forma gráfica e através de um fluxograma, então, eu tive 9 etapas, onde que a identificação do problema e a pesquisa na literatura acadêmica e corporativa, elas se complementavam. Então, a partir do momento em que eu identifiquei ali a limitação desse tema sobre o que é, a definição sobre o que é um hub de inovação, foi possível, então, pesquisar através da literatura, que é um tema ainda fluido, onde que ainda há uma grande oportunidade em si de fazer esse estudo e esse aprofundamento. Então, a partir daí, foi possível fazer a definição das principais características que compõem um hub de inovação e a elaboração do framework já apresentado. Por último, foi então feito aí um protocolo, onde que eu fui mapeando quais as perguntas eram pertinentes para cada um daqueles pilares e para cada grupo eu deveria fazer uma pergunta específica e, por último, quais as expertises, quais são os perfis dessas pessoas mapeadas. Foi feita, então, a seleção dos entrevistados, a condução das entrevistas, as transcrições das entrevistas que foram feitas virtualmente ou presencialmente através de um gravador de celular e, por último, a formulação dos resultados e inícios das discussões. Então, a partir disso, a análise dos resultados resultaram, então, em 5 perguntas práticas e algumas palavras-chave que foram encontradas por cada um desses grupos. Então, na temática de estrutura, como a estrutura e a disposição físicas do Hub foi pensada para fomentar a colaboração entre grupos diversos, incluindo startups, empresas residentes e instituições acadêmicas.
O primeiro grupo, que foram o grupo de pessoas ligadas diretamente ao gerenciamento do Hub de inovação, identificou que a flexibilidade da estrutura física do Hub, ela permite acomodar diversos tipos de eventos, como palestras, workshops, treinamentos, porém, eles identificaram que há um desafio para a melhoria da atratividade do espaço. Já o segundo grupo de stakeholder, ele identifica que transformar a infraestrutura física em um ambiente propício à colaboração e ao desenvolvimento conjunto, ela está atrelada a esse desafio dessa melhoria da atratividade do espaço e também a otimização do uso da infraestrutura física para poder estar fomentando essa atratividade. O segundo pilar, que é o pilar dos processos organizacionais, foi então necessário perguntar qual a compreensão sobre a gestão e os desafios enfrentados pelo Hub Multifuncional de Inovação do BHTEC. O primeiro grupo, então, ele trouxe que há um foco nas iniciativas de comunicação, ocorre uma nova perspectiva, a gestão organizacional do Hub, a partir do momento em que o Hub começa a crescer e começa a aparecer no ecossistema, percebe-se que há uma necessidade da promoção das relações interpessoais e a construção de uma comunidade ativa. Isso daí foi identificado pela entrevistada 2. E um grande desafio identificado pelo primeiro grupo é que a equipe é enxuta para poder fazer toda essa gestão desse ambiente. Já o segundo grupo, que é o grupo dos stakeholders, há uma maior necessidade de profissionalização dos processos de gestão. Uma gestão eficaz das normas de utilização do Hub também foi identificada. A necessidade de formalizar processos e melhorar a comunicação interna para poder fomentar essa transparência do Hub e também da sua gestão. Foi identificado também que há uma falta de recurso financeiro por ser um desafio muito significativo para fomentar ainda mais essa gestão organizacional do ambiente, do espaço, por um todo. Terceiro pilar, que é o pilar dos serviços, nota-se que quais são os serviços prestados e pretendidos pelo Hub Multifuncional do BHTEC. Então, o primeiro grupo, ele traz que a utilização dos espaços como cowork, salas de reunião, workshops, palestras e eventos de network, são um dos serviços que o Hub ele presta para a comunidade. Há também a promoção de conexões, especialmente pelas empresas residentes e startups, porém há um desafio de superar barreiras geográficas por não estar localizado em uma área central de Belo Horizonte. O Hub ele está localizado próximo ao FMG, porém a área central, Centro-Sul, onde que se encontra algumas empresas, startups, há uma certa distância de locomoção e a limitação com relação a esse acesso ao Hub. Então, isso torna-se um desafio a ser enfrentado. E também o segundo grupo de entrevistados, eles trazem que há um pouco conhecimento sobre os programas que acontecem no Hub, o que corrobora com aquilo que foi apresentado sobre que há necessidade de uma maior visibilidade do Hub para o seu ecossistema. Também acontece que há uma necessidade de entender especificamente quais são as necessidades das empresas residentes do parque para recomendar serviços adequados para essas necessidades dessas empresas, e também há um desafio com relação à necessidade de aumentar essa visibilidade dos serviços já prestados pelo Hub. Vale ressaltar que o Hub Multifuncional do BHTEC ele foi inaugurado em março de 2023, então ele possui um caráter embrionário, o que limita um pouco a sua comparação com resultados extraídos da literatura, que é o que eu vou entrar nesse próximo tópico, mas que também corrobora com os serviços que eles têm prestado atualmente. Então, neste tópico de resultados, como o impacto do acesso aos recursos financeiros, espaços compartilhados e o acesso a talentos e expertises externos por meio do Hub influencia o potencial de inovação. O primeiro grupo, ele traz que foi desenvolvido ao longo de 2023 o programa Conexões para as startups mais maduras, onde foi possível fazer a conexão dessas empresas com as empresas residentes também, mas, para além disso, fomentar a colaboração e a conexão delas com a cocriação também com grandes empresas do ecossistema de Belo Horizonte. Houve também a promoção de recursos compartilhados, e um dos desafios identificados por esse grupo é que tornar os recursos do Hub visíveis e acessíveis é necessário para que possa cada vez mais estar trazendo esses resultados. O segundo grupo, que foram os stakeholders, eles trazem a importância da rede no processo
de desenvolvimento desses resultados e a importância de atrair empresas para o Hub por meio de editais de inovação aberta e eventos como algo que é importante para poder cada vez mais fomentar e elevar esses resultados para o ecossistema por um todo. Por fim, o 5 pilar, que é o ecossistema de inovação, foi então necessário se perguntar como as interações e colaborações dentro do contexto do BHTech, enquanto um parque tecnológico, apresenta a interconexão dos atores para com o seu hub de inovação e como acontece a participação do governo e da sociedade civil no ecossistema de inovação do BHTech. O primeiro grupo ele traz que o hub por um todo foi desenvolvido através de grandes influências de instituições de renome, como a UFMG, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Governo de Minas Gerais, o FIENG e o SEBRAE. A importância do governo e da prefeitura na concepção e financiamento do projeto Hub de Inovação foi algo bastante pertinente, porque sem esse financiamento o Hub não teria saído de um simples projeto. E também o Hub ele se torna um facilitador central do ecossistema de inovação através do seu poder de conexão dessas empresas. Já o segundo grupo traz que a colaboração entre diferentes partes interessadas ainda está em constante evolução e é necessário cada vez mais estar melhorando e potencializando esse poder de conexão entre esses atores do ecossistema. Há também a importância da colaboração na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de novas ideias e iniciativas. Por fim, foi possível, então, elaborar um quadro onde que faz uma síntese dessa análise com alguns tópicos que foram bastante interessantes, identificados neste processo, e fazendo uma comparação com o que a literatura traz. Então, o primeiro tópico foram as conexões estratégicas. Na literatura, os hubs de inovação, eles impulsionam essas conexões estratégicas entre empresas e instituições. E a percepção sobre o hub multifuncional é que o hub tem estabelecido conexões com instituições acadêmicas de renome, como a UFMG, e o CT Nano, promovendo inovações significativas. Há a oportunidade de ampliação da oferta de serviços. Então, o hub multifuncional, ele oferece uma gama diversificada de serviços, porém há no espaço uma ampliação para abranger um público ainda mais amplo e novos serviços. Assim como explica na literatura que os hubs de inovação devem expandir a oferta de serviços para atender uma variedade de necessidades no ecossistema. A identificação de identidade e emissões claras é que, na literatura, os hubs eles devem ter uma identidade e uma missão claramente definidas. Já no hub multifuncional, identificou que há uma necessidade de promover essa identidade e essas missões mais claras, pois estabelecer uma visão clara é fundamental para as possíveis ações e os seus objetivos estratégicos. A sustentabilidade financeira também foi algo identificado. Então, para poder fazer uma sustentabilidade financeira, conforme a literatura traz, que há necessidade de uma exploração de fontes de financiamento estáveis, ela é essencial. No Hub de Inovação foi identificado como um desafio, onde que há necessidade de criação de projetos de geração de receita a partir de serviços que podem contribuir para isso. Flexibilidade de experimentação. Então, o Hub de Inovação ele tem que ter a flexibilidade de experimentação como algo de destaque para poder ele ser necessário e relevante para manter o seu eficaz no futuro, ser mais eficaz no futuro. A promoção da interconexão. Então, o Hub de Inovação ele tem como necessidade a promoção de interconexão como objetivo e deve ser fortalecida também no futuro. Por fim, então, as conclusões identificadas. Então, o trabalho teve como objetivo investigar o hub multifuncional do BHTech no ecossistema de inovação. Essa compreensão abrangente, por meio da análise e comparação com a literatura, traz bons resultados. Há contribuições de desafios identificados, então ocorre a evidência de insights relevantes, identificação de práticas bem-sucedidas e áreas para aprimoramento. Ocorre-se também que há uma limitação e necessidade de ajustes futuros, sabendo que o hub de inovação ele se encontra em um estágio embrionário, então seria necessário daqui 2, 3 anos fazer novamente uma análise para saber se os resultados que ele pretendia foram alcançados, quais foram os desafios identificados, quais foram as limitações ocasionadas e, como relevância, o Hub de Inovação e o Framework, ele traz aí alguns aspectos estratégicos para hubs que identificam também desafios semelhantes. Por fim, eu agradeço essa oportunidade aí de estar trazendo o meu trabalho e o meu estudo para o ecossistema de inovação através do programa do TCC Lab e do NTQI, que é o Núcleo de Tecnologia e Qualidade e Inovação da UFMG,
onde que me subsidiou de conhecimento e informações para que eu pudesse estar trazendo isso e ampliando cada vez mais o conhecimento para a comunidade por um todo. Muito obrigado. Meu nome então é Jonathan Boncompagni Menezes. Estou à disposição para qualquer dúvidas. Um abraço.